Vou chamar então Alexandre Borges, que está aqui também comigo nesse plantão. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Tamo junto, hashtag. Tamo junto, hashtag. Bom, a gente ouviu aí então o trechinho, né, da entrevista da pré-candidata Simone Tebet, falando então dos caciques do MDB que sempre que estiveram com Lula querem continuar com ele, então em relação a essa possibilidade de não ter uma candidatura do MDB, né, da pré-candidata Simone Tebet. É isso ou é de fato que ela está pontuando muito mal nas pesquisas de intenção de voto? Um pouco dos dois, né, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro, não é uma situação confortável quando a gente comenta esse assunto. Parece que a gente está querendo diminuir Simone Tebet, não é nada disso. Ela é uma senadora da República que exerceu seu mandato com muita dignidade. Ela teve uma presença importantíssima na CPI da Covid, que foi uma das CPIs, se não a mais importante da história em muito tempo, em muitos anos. Uma CPI que salvou muitas vidas. Uma CPI que impediu aquele balcão de negócios no Ministério da Saúde, que, por um lado, protelou compra de vacinas e, por outro lado, estava fazendo aquelas negociatas com o consórcio lá indiano para comprar aquela vacina Covaxin. Enfim, tudo que todo mundo acompanhou. E Simone Tebet teve uma participação importantíssima para desamarrar essa negociata que não envolvia apenas corrupção, mas envolvia também milhares e milhares de vidas humanas. E, nesse sentido, Simone Tebet já está com o nome dela bem escrito na história. Ela, inclusive, traz uma tradição política que vem do pai dela, Rames Tebet, que também foi presidente do Senado. Então, é uma pessoa que merece todo o respeito e que até encarna valores de que muita gente esperava nessa visão de haver uma terceira via, uma alternativa à propalada polarização que há no Brasil entre Lula e Bolsonaro. Mas o fato é que a candidatura dela não emplacou, não engatou. Nós vivemos primeiro, porque vivemos esse momento onde Lula e Bolsonaro representam extremos, então você tem um voto muito de repulsa. Quem não gosta de Bolsonaro vota no Lula, não necessariamente é apaixonado pelo Lula, mas vota nele e vice-versa. Tem gente que vai votar no Bolsonaro também sem ser muito fã dele, mas não quer que Lula volte. Então você tem esse ponto. E o outro ponto também muito importante foi o lançamento da candidatura dela ter sido feito muito tardiamente. No mundo que a gente está vivendo hoje, um nome novo para a presidência da República não pode ser lançado assim às vésperas da eleição. Era um trabalho que já devia ter sido feito há 1, 2, 3 anos, construído para poder chegar agora na reta final e colher os frutos desse trabalho. Então o MDB, que participou do governo Dilma, que participou do governo Lula, que deu o vice Michel Temer para Dilma em 2 mandatos, tem uma ala no partido enorme que é simpática a Lula e não o esconde, já inclusive está apoiando explicitamente, como Renan Calheiros, Omar Aziz e mais vários outros, mas também tem uma ala bolsonarista. Você tem, por exemplo, o deputado federal Ottoni de Paula, que é um ultra-bolsonarista e foi quem levou, inclusive, aquele José de Arruda, o irmão do Marcelo de Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu, para conversar lá no Palácio Planalto, naquele episódio constrangedor, enfim. Então você tem no MDB tiro dos dois lados de Simone Tebet. Você tem uma ala lulista, você também tem uma ala bolsonarista e nenhuma dessas alas quer apoiar uma candidata que pontua 1, 2, 3%, dependendo do cenário, porque o MDB já pagou um preço muito alto em 2018, quando teve como candidato Henrique Meirelles, que também é um nome respeitável da política brasileira, mas que teve muito pouco voto. Então, não é um jogo apenas de biografias, é um jogo de popularidade. E se Henrique Meirelles não era popular e não emplacou, criou problemas para o MDB, que teve uma bancada muito reduzida em 2018, e aprendendo com essa experiência, muita gente do MDB, por experiência, por pragmatismo, entende que ter uma candidata que não tem um mínimo de votos, está ali em 1, 2, 3%, que é realmente muito pouco, para um partido com a tradição, a história, a capilaridade e a importância do MDB e os interesses regionais do MDB, pode criar problemas. Então, assim, o Michel Temer já está conversando com Lula, as conversas devem avançar e o caminho natural do MDB é um apoio formal ou informal a Lula no primeiro turno e, com certeza, um apoio mais formal no segundo turno.
E é difícil imaginar, né, que uma conversa como essa aconteceria até em tão pouco tempo depois do episódio que marcou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Pois é, Marcela, mas Temer e Lula são dois profissionais da política, né? São dois políticos muito experientes, dois ex-presidentes da República, dois políticos com uma história muito longa. Então, eles são pragmáticos, eles sentam e conversam. O Michel Temer teve um problema, foi, na verdade, quando ele foi cutucar Dilma Rousseff, que ela tem outro perfil, tem um perfil mais belicoso e tal, e aí, realmente, a coisa não andou. Mas, quando você junta pessoas, políticos do perfil de Temer e de Lula, em algum momento eles acabam sentando e, se for interesse dos dois, se acertando.